Em viver pra Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores que algumas pessoas, por receber algum dom, elas querem serem superior às demais. O dom usado de maneira inconveniente exalta o ego de muitas pessoas que, se não tiver humildade e mansidão, elas vão querer oprimir pessoas mais fracas por causa de indiferenças de dons. Está escrito: muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Não são poucos, não é pouco o número de pessoas que recebem um dom dado da parte de Deus e começam a se exaltar, a ser soberbo, a ser prepotente e dar um parecer de espiritualidade mais elevada que os outros. Porém, esquecem que o Espírito Santo, ele dá o dom de acordo com o que lhe apraz. Deus dá o dom para a edificação da igreja. É um grande erro pensar que você é soberano pelo fato de você ter um ou dois ou mais dons. O Espírito é um só. A igreja é de Cristo. A igreja é de um só Senhor, de Cristo Jesus. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio. Se os dons é dado por Deus por intermédio de uma graça divina, o que tenho eu? Quem sou eu diante desta excelência, desta dádiva que o Senhor opera no corpo da igreja? Quem somos nós para ir contra os princípios que Deus estabeleceu? Quem somos nós para querermos dizer que somos mais importantes que outros por causa dos dons, sendo que a igreja é um só, Deus é um só, o princípio do cristianismo é um só. As pessoas podem querer fazer emendas, trazendo conceitos, mudando para dentro do cristianismo, mas a ideologia do cristianismo nunca vai mudar. Então, quando se trata a respeito dos dons dados por Deus, não é mérito do homem, tudo é mérito do Senhor, porque é dado por intermédio da graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio. Não é por esforço próprio que obtemos dom de Deus. É graça divina, é ação divina. Então, dom é algo que a gente deve abraçar e amar, porque é algo que o Espírito Santo concedeu ao homem para a edificação da igreja. Mas pela bondade e pela misericórdia. Então fica claro que os dons de Deus é dado por bondade, porque Deus é bom, e porque Deus é misericordioso. Ai de nós se não fosse a bondade de Deus e a misericórdia
do Senhor. A mensagem de Jesus, que a mensagem do Senhor Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. O grande exemplo é na igreja de Corinto. Os crentes da igreja tinham dons do Espírito Santo, mas eram imaturos. Então, quando você vê um camarada que tem dons espirituais em uma igreja e querer impor a ideia de superioridade, isto é uma ação de imaturidade. É alguém que ainda não teve uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É alguém que ainda não se deleitou no caminho da oração. É alguém que ainda não teme, não cresceu, não aprendeu a excelência do evangelho genuíno. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais dado é o camarada, mais se é cobrado. Quanto mais dons espirituais o camarada tiver, mais o Senhor exige e cobra dele. Por quê? Porque o dom não é mérito do homem, é bondade de Deus e concedido pela misericórdia do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? No grande dia do Senhor, diante do tribunal, haverá pessoas que profetizaram no nome do Senhor. E profetizar significa transmitir a palavra do Senhor. Porém, naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Diante de Deus, eles estarão se questionando e dizendo: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. E em teu nome nós expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então é um questionamento que a lição aborda dentro de uma passagem baseada em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Que muitos receberam dons, profetizaram no nome do Senhor, libertaram pessoas no nome do Senhor, operaram maravilhas no nome de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como você pode imaginar esse texto? O camarada que profetizava, o camarada que expelia demônios no nome de Cristo Jesus, o camarada que operava maravilhas, curava no nome de Cristo Jesus, num grande dia, diante do Senhor da glória, o Senhor Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci. Aí talvez você se pergunte, eu me perguntei como pode ser isso. Acontece que até pessoas que não têm intimidade com Deus fazem parte da bondade e da misericórdia de Deus. E por Deus ser bom e ser misericordioso, distribui dons para que o nome de Cristo seja proclamado, para que o Evangelho seja pregado. Porém, naquele grande dia do Senhor, muitos que fizeram este ato, usar o dom nesta terra, mas sem uma intimidade com Cristo, sem temer a Cristo, sem o propósito de exaltar a Cristo, curar no nome de Cristo, mas com um desejo prepotente, com um coração amargurado. Naquele dia, muitos que expeliram demônios aqui na terra estarão diante do Senhor da glória e ouvirão o Senhor dizendo: eu não vos conheço.
porque expeliram demônio no meu nome, mas com um coração prepotente longe de mim, que exalta-me com os lábios, mas o coração está longe. E no grande dia do Senhor, muitos que profetizaram, pregaram a palavra de Deus, usaram o nome de Deus, aqui estarão diante do Senhor da glória, e o Senhor dirá com mais sublime som, dizendo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus não conhece pessoas que falam, exalta com os lábios, mas tem um sentimento de ira dentro do coração, um egocentrismo, espírito de orgulho, de vaidade, de luxúria dentro da sua alma. O Senhor procura corações aquebrantados a ouvir a voz dele. É lícito e é muito claro na Bíblia que o Senhor não está satisfeito com o sacrifício. Profetizei, é um sacrifício. Eu libertei demônios no nome de Cristo, é um sacrifício. Eu operei muitas maravilhas no teu nome, é um sacrifício. Porém, o coração está longe do Senhor. Muitas vezes Deus usa vasos que não são vasos de honra para salvar vidas, mas conhece o coração de cada indivíduo. E a palavra diz: nunca vos conheci. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta mensagem traz com muita clareza que muitos profetizariam, pregariam no nome de Cristo, expelleria demônios, expulsaria demônios no nome de Cristo, operaria maravilhas diante do povo usando o nome de Cristo. Mas Deus, que conhece até o mais oculto dos homens, o mais íntimo dos corações, dirá: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Um homem comum não consegue olhar para uma pessoa que tem dons dentro de uma igreja e dizer que ele tem obras de iniquidade. Porque normalmente o nome do Senhor, nesses últimos dias, tem sido usado para renomear pessoas e não para glorificar o nome de Cristo. Muitos usam os dons de Deus na igreja de maneira irresponsável, mas no oculto da vida anda longe do Senhor, praticando iniquidade. Eles não enxergam, não têm capacidade para entender que o salmista Davi diz que se ele estivesse no mais alto céu, o Senhor lá está. E se ele estivesse no mais profundo abismo, o Senhor também lá está. Acontece que num juízo final, diante do Senhor da glória, as obras mais ocultas dos homens, o sentimento dos homens será revelado. E é baseado nesta palavra que eu encerro dizendo: dons não é sinal de superioridade espiritual. Porque muitos espirituais demais, muitos que se diziam ser espiritual demais, estarão diante do Senhor da glória, e que o Senhor dirá com sublime voz, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 22 ao 23. Que o Senhor vos abençoe, e que o meu desejo seja que naquele grande dia em que estivermos diante do Senhor, que a gente não venha a ouvir esta mensagem do Senhor, mas que a mensagem seja: vinde a mim, vinde a mim. Estes são os que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Que naquele grande dia do Senhor a mensagem não seja negativa, mas seja uma mensagem positiva, vindo do Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe.